então, de um possível marginal, né? Então, são áreas chamadas de áreas vermelhas na cidade. Quer dizer, nós passamos a condição de delinquentes sociais. Então, além da solicitação que consta desse item, eu vou incluir aqui a análise da questão de áreas alagadas, independente das enchentes, mas de áreas habitadas que se mantiveram alagadas. E a propriedade dos imóveis envolvidos, né, a titulação. E a manutenção, né, fora do canal, né, do leito do canal em si, que são as proteções, as ruas, né, que estão cedendo, inclusive. Doutora, eu gostaria de fazer um ajuste, doutora. Eu quero colocar exatamente, estava pensando em falar, uma situação que você falou, Leni, asfalta, né, pelos lados, e a consequência são os bolsões que ficaram de ser tratados depois e que até hoje não foi feito nada, né, nessa questão. A urbanização, E nós temos, assim, ao longo do projeto de macrodrenagem, muitos bolsões que a gente já procurou a CESAM e o governo passado, né? E que não foi feito nada em benefício desses bolsões, tá? Dos moradores dessas áreas. Urbanização e manutenção do entorno, né? Está incluído dentro do que ela falou. Que mais? Uma pergunta também que eu venho querendo fazer há muito tempo, isso é uma luta de décadas, né? Para o cidadão ter os seus direitos garantidos, ele precisa estar nessa luta séculos. E cadê as autoridades? Cadê a justiça? Sabe? A gente tem um infinito de denúncias, como já foi colocado aqui. Eu estou nesse trabalho de participando dessas discussões desde a década de... A luta vem bem antes, né? A luta pelo urbanismo já é secular, né? E desde o início do trabalho da macrodrenagem, o Alexandre entrou depois. Tudo isso é Esmeralda, do Centro Comunitário Amazônico. Ele começou depois e você viu a quantidade de coisas absurdas, né? E cadê as nossas autoridades, sabe? Cadê a nossa justiça, gente? Para a gente ter os nossos direitos garantidos, a gente precisa lutar, morrer, adoecer, ficar aleijado, essa coisa toda. E a justiça que já foi procurada tantas e tantas vezes e não resolve o problema. Para quem a gente deve apelar? Esmeralda, eu tenho uma palavra para te dizer. Bem-vinda ao movimento de direitos humanos. Direitos humanos é uma luta histórica, é uma luta que o tempo não mede e que depende de todos nós. Todo e qualquer ser humano deve e pode lutar pelos seus próprios direitos humanos, entendeu? O que ontem não era um direito, amanhã pode ser, dependendo do que nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, fizermos. Então, nós estamos fazendo aqui. E tudo que foi feito até então, nesses 10 anos, eu digo que é válido e que vai ser, vamos dizer assim, unido a esse momento. Eu não gosto de me chamar de autoridade, mas eu não posso excluir-me aqui, porque aqui eu estou como tal. E posso lhe dizer que eu tenho 21 anos nessa instituição. E ao longo desses 21 anos eu vi a Defensoria passar de uma assistente jurídica, né, de pessoas de baixa renda, ou seja, um advogado, a gente até era chamado de advogado de pobre, a um controlador social. E isso me faz falar sem nenhum medo da diferença disso, né? Independente de qualquer luta que exista entre Defensoria e OAB, eu acho que é importante para a sociedade brasileira que a Defensoria seja muito mais do que um advogado. Nós somos um agente controlador. E quero afirmar a todos vocês que nós, enquanto defensores, enquanto Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, vamos fazer o nosso papel, né? E não estamos aqui fazendo nada mais que a nossa obrigação. Somos pagos para isso. Acho que aqui todos estamos de parabéns, vocês, porque não desistiram da luta, não desistem. Acho que foi colocado de uma maneira muito clara, né? Eu parabenizo muito a sociedade por conta disso, porque a gente precisa realmente, a gente necessita
de brasileiros que têm esse espírito de luta e que esperem e que falem e que respeitem, né? Mesmo que indignados, mesmo que com as suas casas alagadas. Quero agradecer ao OAB por ter buscado essa parceria, né? Infelizmente a gente hoje, por conta dessas dificuldades, é advogado, é defensor, é OAB, existem colegas que não pensam dessa forma e que muitas das vezes não se unem. Então quero seu nome agradecer ao doutor Pedro, que nos viu como parte, como entidade capaz de estar unindo forças aqui, e dizer que a gente tem consciência da responsabilidade. Eu vinha dizendo disso. Então a Defensoria vai ser a salvadora da pátria? De maneira nenhuma. Essa não é uma luta ou uma conquista só de vocês ou só da Defensoria. Mas eu não tenho dúvida, nós temos muito a fazer, mas nós vamos começar, e já começamos, por esse dia de hoje, né? Por esse conhecimento que ganhamos. Quero saber se a equipe tem alguma pergunta, tem alguma dúvida. E queria fechar, então, nos pedidos de vocês. Agradece muito, a gente está vendo, está sendo bem claro o seu interesse pelo tema. Eu sempre costumo dizer que o mais importante é que se dê uma resposta. O mais importante é que a gente, por isso que nós buscamos responder, né? Eu acredito que vocês mandaram para o Defensor Geral, né? Sim. E ele então encaminhou para o Núcleo de Direitos Humanos, que é o núcleo encarregado de Foi cuidar. rápida, E nós então, eu particularmente, foi com ele que eu falei lá na Comissão de Moradia, lembra? E particularmente achei muito interessante que vocês pudessem ter acreditado na Defensoria enquanto instituição garantidora de direitos como esses que nós estamos vendo aqui, e que nós possamos então fazer esse trabalho, tá? Nós nos comprometemos então com essa luta enquanto instituição. Doutora, o papel que nós demos entrada lá no Ministério Público, nós não tivemos respostas dele. Eu estou com uma cópia dele aqui, né? Eu estou com um de 2010, tem outro? Tem. Tudo que vocês tiverem de documento, por favor, eu gostaria de ter uma cópia, tá? Nós não tivemos resposta nenhuma. Nós ficamos andando o tempo todo e não tivemos respostas. Aí nós queríamos saber também por quê. Em relação ao Ministério Público, eu não tenho competência nem legitimidade para responder para vocês. O que eu sugiro é que seja feita uma cobrança dentro do próprio Ministério Público. Eu posso fazer esse tipo de solicitação, perguntando informações, sempre que a gente tem alguma denúncia, alguma proposta em relação a situações de outras instituições. O nosso primeiro trabalho é ouvir, né? A gente vive num país em que é garantida a ampla defesa, né? Então, desde que eu atendo até uma esposa de um preso que chega comigo e diz assim, meu marido não recebeu comida hoje. Eu não posso tomar a palavra dela como verdade absoluta, porque senão eu tô ferindo o direito do outro, que seria a SUSIP, de me dizer, não, mas ele comeu, tá aqui, olha. Né? Então, toda a denúncia que eu receber aqui, primeira coisa que eu vou fazer é ouvir a outra parte. Então, se eu tenho esse ofício do Ministério Público, eu vou perguntar ao Ministério Público. Se eu tenho esse ofício da COSAM, eu vou perguntar à COSAM. Se eu sei que aqui foi ouvida a ALEPA, eu vou perguntar à ALEPA. Então, isso é um trabalho que a gente faz obrigatoriamente, porque nós estamos montando um dossiê que vai compor a nossa negociação. Né? Então, eu costumo explicar as ações para que não fique nenhum mal entendido, tá? Mas a gente deixou já os nossos telefones, os nossos contatos, para que vocês, o Núcleo de Direitos Humanos, inclusive, ele não tem marcação de consulta, nós temos todo dia um defensor de plantão, que, independente da sua temática, vai atender aquele que chegar, né, querendo saber, quero saber como é que está tal coisa, quero saber, ou o telefone, tá? Mas o nosso colega aqui, assessor da vereadora, quer colocar mais tempo. Iniciar minha fala dizendo assim, que não existe conquista sem luta, né? Sim. Então essa é uma luta histórica, né? Eu queria parabenizar aí a fala da doutora defensora, né? Que isso sirva de combustível, né? Para todos nós que lutamos por causas sociais, como essa de vários companheiros, e dizer assim, é uma luta, é uma somatória de luta que vai ter um desdobramento, né? Todos nós que estamos aqui hoje, as pessoas que estão no centro do furacão, que são os moradores,
Eles estão numa situação já que hoje já não acreditam, mas aí a gente ouve fala de depoimentos, eu estou ouvindo depoimentos aqui, a gente chega até a se arrupiar porque as pessoas não acreditam mais. E eu vi a fala da defensora, da forma que coloca aqui, serve de combustível para a gente dar continuidade na luta. Dizer assim, companheiros que estão falando aqui atrás, eu acho que a defensoria, o verdadeiro defensor público age da forma que a defensora está agindo, entendeu? Porque a gente tem vivenciado também, em alguns momentos, que quando a gente procura a defensoria pública, aí nós não somos defendidos da forma que a gente deveria ser, ou que a gente acha que deveria ser. Então isso que eu estou vendo aqui, para mim é um momento, eu posso dizer, um momento novo de toda a minha militância, ao lado de causas sociais. Ouvir de uma defensora pública da forma que a doutora está falando. Então, assim, é uma luta árdua. Nós também estamos nos comprometendo aqui na questão que é encaminhamento daqui da reunião, que seria uma audiência pública, que a gente possa estar articulando lá imediatamente com tempo recorde, para garantir o plenário da Câmara, porque eu acho que ele é central para as pessoas que vão para a audiência lá, no corredor de Almirante Barroso, desce na Curuzu ali, entendeu? Então também está se colocando à disposição para articular o plenário e me coloca à disposição para trazer o relatório final da CPI ou todo o processo, viu, doutora? Que inclusive já foi solicitado, viu, Alexandre? O processo todo. Tá? Eu posso trazer, me comprometer em trazer para a doutora todo o processo, não só o relatório final, mas o processo todo, do antes, durante e do depois. Tá? Ok. Mais alguma colocação? A equipe quer colocar mais alguma coisa? Essa minha equipe ela é muito discreta, entendeu? Posso pegar a palavra? Sim, com certeza. Você pode, inclusive, encerrar a nossa reunião. O Alexandre quer colocar mais alguma coisa? De repente eu perdi o fio da linha. Mas eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui. Finais. Eu acredito que tudo que foi dito aqui não foi divergente do que aqui foi apresentado, ao contrário, né? Quer dizer, mostrou que além do que foi apresentado, né? Aquela senhora mora aonde que a senhora mora? Marice Barros, entre Antônio Verdosa e Boa Nova. Legal, que Na bom. descida. Na descida, né? É. Eu sei, bairro da Pedreira. Né? Pedreira. Alexandre, me permite só uma parte que eu esqueci de falar, doutor. Na questão principal que acabou fugindo, se não fizer algo, doutora, daqui a 10 anos, vai ficar numa situação que não tem, e o poder público está se omitindo para o que pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, para as gerações novas que estão vindo, nas áreas novas. Eu queria só chamar a atenção para isso, entendeu? Não esqueçam. Eu tenho uma fala aqui, rapidinho. Eu sou Jorge André. Tu lembra de mim, né? A gente conversou lá na Conferência de Direitos Humanos, muito rápido. Estava meio focado, assim, depois de conversar direito. Mas tem uma coisa que eu queria falar para todos, né? Que é o seguinte: a gente, infelizmente, eu cheguei um pouco atrasado na reunião, mas a palestra a gente já conheceu, né? Já participou até de outras atividades. Tem uma coisa que eu queria chamar a todos para que a gente faça, que até hoje a população não elaborou um projeto seu a respeito dessa situação. A gente está sempre esperando que as autoridades construam essa solução. E tanto o projeto de mapa de drenagem da bacia do Una, quanto boa parte do desenrolar dos acontecimentos, tem a ver com a ação da população. A ação, e em alguns casos, a falta de ação. O comitê gestor da bacia do Una, que foi construído com pseudo-representantes, deveria ter feito esse acompanhamento e, ao invés de fazê-lo, ele encobriu muitas das situações. Então, graças a essa participação nefasta de moradores, é que o poder público foi ganhando respaldo para seguir deixando a situação se agravar. Então, a população, da mesma forma que nesse momento ajudou a situação a se agravar, a gente também pode se organizar para resolver o problema. Então, o que a gente está chamando pela universidade, pela fase, agora a gente convida a defensoria também, para a gente construir uma conferência de reforma urbana, uma conferência que a gente discuta e comece a construir um projeto que seja popular, que seja como o companheiro falou,
prevendo o que, é que vai acontecer daqui a 20 anos, porque se deixar os projetos serem conduzidos pelos interesses políticos, pelos interesses econômicos, entendeu? Seja de empreiteiras, seja de imobiliárias, seja dos especuladores de terra, o que está acontecendo só vai se agravar, porque é interessante para muitos que o caos esteja estabelecido, porque isso barateia terrenos para compra. E aí, a empreiteira tem dinheiro para construir um condomínio de luxo lá no meio de onde chama de área vermelha, e o condomínio isolado se torna uma ilha de alto valor, entendeu? Imobiliário, e para eles é interessante que o restante seja zona vermelha mesmo. Então, se a gente não tiver um plano que seja popular, seja um projeto popular para o desenvolvimento da cidade, o que vai acontecer é se agravar essas situações. Então a gente está chamando também para que, além desse processo, que tem duas frentes, né? Que é a questão imediata, porque as pessoas precisam agora ter uma solução, precisam agora ter uma resposta, para que quando os alagamentos aconteçam, eles não fiquem tendo que resolver o problema sozinhos. Tem que haver uma solução de longo prazo. Só que essa solução não pode ser igual ao que já está posto. Porque se for colocado um outro projeto de macro-drenagem, assim como estão sendo colocados em outras bacias hidrográficas, e os problemas lá estão se agravando da mesma forma, o que vai acontecer é que o que está havendo hoje na bacia do Una vai se repetir em todas as outras bacias. Então a gente tem que construir uma outra forma de ver essa cidade, uma outra forma de pensar isso, entendeu? Exatamente. Analisar plano diretor, analisar o que a universidade já tem de conhecimento, o que os direitos humanos já desenvolveram de estudo ao longo desse tempo todo, porque como a senhora falou, ninguém está parado. Só que o que acontece? Tem propostas que vão sendo aprovadas, vão sendo ganhando força para ser realizadas. A população não é chamada para participar Exatamente. do diretor, quando deveria. Então, o que há? Pinçam representantes que não representam, que só vão lá para se representar. E aí esses representantes validam aquilo que é interesse de alguns. Então, se a gente já entendeu esse processo, a gente tem que acabar com isso. Vamos parar, dar um tempo nessa representatividade e começar a criar um processo de participação, porque se não tiver, o que vai acontecer? Essas coisas serem repetidas. Aí a Tucunduba está se constituindo na mesma problemática. Ontem a gente estava registrando, eu queria até depois repassar essa denúncia, lá na extensão do Portal da Amazônia, as pessoas estão tendo as casas, estão recebendo notificações de despejo para demolição das casas sem terem recebido indenização, sem ter noção nenhuma do que vão fazer. Então já aconteceu dos imóveis serem desocupados, as coisas das pessoas colocadas na rua, a casa destruída e o cara fica sem solução nenhuma, entendeu? Então, Estrada Nova. exatamente. Então são as mesmas situações que vão se repetindo. Então, se a gente tomar as mesmas atitudes, isso vai se perpetuar. A gente tem que tomar uma atitude diferente, porque senão nada vai se resolver. Jorge, eu acho que está correto o que ele colocou, mas assim, eu não quero desviar o foco principal dessa reunião, tá? Que é a questão da bacia do Una, né? O reflexo de toda essa obra, que traz já uma série de ações a serem tomadas, tá? Acho que essa questão do plano diretor, essa questão do projeto, né, de um plano de urbanização da cidade de Belém, acho que é importante a questão da conferência, mas assim, não quero deixar que seja perdido o foco dessa nossa reunião. E para isso eu vou encerrar minha fala colocando que basicamente o pedido é o que está constando aqui, mas a questão das áreas de habitação alagadas, né, que continuam alagadas, a questão da titularidade dos imóveis ali envolvidos no projeto da macro-drenagem da bacia do Una, e a questão da urbanização e manutenção, que eu acredito que já está constando ali, quando se fala na questão do ir e vir, né? De qualquer maneira já está incluído ali, mas eu vou registrar, tá? A Madalena precisa fazer uma colocação, doutora. Madalena, sou da área da Ceduna, do canal Água Cristal, né? Que não foi, a gente não viu ali, né? Não foi passado devido tempo.
Mas eu queria fazer uma colocação seguinte, o canal Água Cristal, que fica próximo do entroncamento, está abandonado, tá? E inclusive assim, um pedaço escorre a água e outro pedaço é areia, é mato, tudo. E os moradores, tem alguns moradores que ficam jogando negócio de madeira, negócio de entulho, todo tipo de entulho, e toca fogo perto do... Esse canal está incluído, né? Sim, esse canal. Viu? Aí eles tocam fogo em cima daquele areal que eles colocaram a madeira, o entulho para queimar, e fica, quer dizer, daqui a algum tempo pode até ir abaixo, não pode? Ok. E aí... Vai fazer ofício para a prefeitura sobre isso? Não. Não, porque a gente tem documento de 2005, 2006 pedindo que eles façam a limpeza, então é abandonado. Se eles fazem o trabalho aqui para a cidade, mas lá para o lado, para o final do canal, é esquecido. Ok. Viu? Então Esses eu gostaria... Essas questões pontuais, eu acho que seria muito interessante. Eu sei que existe